Não quero tomar muito tempo dos senhores e nem atrapalhar aqui os trabalhos. Gostaria de ingressar no estudo do direito contratual e aproveitar o gancho, nada mais, nada menos, do que este que possui hoje uma das maiores envergaduras jurídicas em termos de direito civil, que é o professor Álvaro Vilaça. E ele disse algo aqui que me impressionou muito, no sentido de que nós precisamos de segurança jurídica. E a palavra imprevisão é um paradoxo à segurança jurídica. Foi isso que nos disse, em linhas gerais, o professor Álvaro Vilaça, dizendo, inclusive, que existe um projeto no Congresso, de sua autoria, no sentido de suprimir a palavra imprevisão do sistema civilista contratual. E eu, obviamente, aproveito este link para emendar o meu tema. Afinal de contas, eu gostaria de dar uma opinião a vocês muito particular no que toca aos contratos. E também aproveito aqui o que disse o professor Álvaro Vilaça. No direito é muito comum ouvirmos palestras, congressos, onde o palestrante cita o posicionamento de um, o posicionamento de outro, o posicionamento de outro, e quando se pergunta, e o que você acha? Ele fala, bom, eu não acho nada. Então é importante que nós tenhamos uma opinião acerca do direito, que nós possamos reformular o direito. E eu, como jovem professor e advogado, eu tenho uma convicção de que é importante reformularmos essas ideias, darmos a ela uma visão talvez diferente do que habitualmente encontramos nos manuais de direito civil. E esta é a proposta que eu trago a vocês hoje. Afinal, sempre estudamos na faculdade, aí aproveitando o direito romano, que o doutor Ávila valorizou de maneira muito adequada, o brocardo latim, no sentido de pacta sunt servanda. E hoje se pergunta, a pacta sunt servanda, ela é absoluta ou ela é relativa? E, majoritariamente, aliás, de forma massacrante, eu ouso dizer, os juristas entendem que a pacta sunt servanda, ela é relativa. Ela é relativa. Inclusive apresentando a própria teoria da imprevisão como contraponto à pacta sunt servanda. E eu venho aqui hoje polemizar para os senhores. Não quero convencê-los absolutamente, até porque cada um tem a sua opinião, mas quero gerar reflexão, que eu acho que é isso que é importante para o jurista. Eu quero que os senhores saiam daqui com uma reflexão. Está muito alto aí, gente? Tá? Estou falando muito alto? Então deixa eu afastar um pouco o microfone. Melhorou ou não? Melhorou? Então tá bom. Né? Quando eu tiver com 75 anos, talvez... Oi? Tá dizendo que eu sou o Pavarotti do direito aqui, né? Olha só, só para recapitularmos, né? Isso é bom, falar alto é bom. Uma coisa eu garanto, dormir na minha palestra você não vai. Você vai ter pesadelo, mas dormir não. É ou não é? E agora você imagina, se aqui é alto, imagina um áudio que você vai adquirir daqui a pouco. É ou não é? Veja que ele é um teste também para a qualidade do som do seu carro, né? Coloque o áudio antes dos 90 dias da garantia legal do Código de Defesa do Consumidor, pois ele é um teste. E é bom também porque evita acidente de trânsito. Inclusive recebi até um elogio do Detran no sentido de que o áudio tem evitado muito acidente, porque o motorista fica mais atento, né? E também você não ouve a sogra te ligando, a esposa, você não ouve nem o celular tocando. Isso é importante. Olha só, gente, dentro desta ideia da teoria da imprevisão, eu gostaria de dizer a vocês que no meu entender, aliás, no meu modesto entendimento, a pacta sunt servanda é absoluta. E eu quero provar aos doutores e doutoras que vieram nos prestigiar que a pacta é absoluta. E absoluta nos ditames da nova ordem jurídica estabelecida pelo código do professor Miguel Reale, pelo código do professor Vilaça, que estava aqui ao meu lado há pouco, falando acerca de algumas questões de modernização do direito e que, de certa maneira, acabaram por
prejudicar a segurança jurídica. Notem o seguinte, se você for ao artigo 104 do Código Civil, você vai encontrar lá os requisitos de validade do negócio jurídico. Então, o artigo 104 basicamente te traz, de maneira geral, o que se precisa para que um contrato tenha validade jurídica. E você vai encontrar lá o seguinte, inciso 1º, agente capaz. Agente capaz. Inciso 2º, objeto lícito, possível, determinado ou determinável. E o inciso 3º, que eu também ouso tecer uma crítica, forma prescrita ou não defesa em lei. Lembrando que defeso significa dizer proibido, não defeso, permitido. Ou seja, não defeso em lei, a contrário sensu, significa dizer permitido pela lei. E no meu entender, há uma imperfeição técnica legislativa no artigo 104. Isto porque um dos requisitos, conforme eu disse há pouco, é a forma prescrita ou não defesa em lei. Doutores, eu posso fazer um contrato sem forma prescrita. Posso fazer um contrato sem forma prescrita. E nem por isso ele deixará de ter validade jurídica, desde que ele não seja defeso em lei. Contrato de compra e venda da bolsa da doutora aqui da frente. Acha essa nomenclatura contratual no Código Civil? Existe ou não? Não. É um contrato inominado, também chamado de atípico. Por quê? Ele não está previsto nominalmente no sistema civil. Agora, se não houver nenhuma proibição legal para que se compre e vende uma bolsa, este contrato tem validade? Sim ou não? Sim. Então notem que não é a forma prescrita que dá validade ao contrato, e sim ele não ser defeso em lei. Logo, a meu ver, o contrato que tem agente capaz, objeto lícito, ainda que ele não tenha forma prescrita, mas não seja proibido pela lei, ele é válido. Logo, houve um desacerto legislativo, pois a palavra forma prescrita, ela pode, em verdade, não significar absolutamente nada, pois o contrato não prescrito também é válido, desde que ele não seja proibido pela lei. E é isso que eu gostaria de registrar aqui num primeiro momento. Uma outra questão interessante também diz respeito à pacta. Ora, se eu tiver um contrato que observa no seu rigor aquilo que preceitua o artigo 104 do Código Civil, será que este contrato, ele é válido? Sim ou não? Sim, ele é válido. Aliás, o próprio Código diz que é requisito de validade que o contrato tenha esses elementos. Se ele contiver esses elementos, ele é válido. Vamos fazer mais uma análise do artigo 104, antes de prosseguirmos neste estudo de como criar um contrato, modificá-lo ou até extingui-lo com base em 5 artigos. Vejam que um eu já falei, o artigo 104. E isso é uma palestra prática. Você pode utilizar essa tese nas suas petições, que há uma probabilidade de dar certo, como faço no meu escritório, e graças a Deus tenho obtido êxito. Notem, o que é um objeto lícito? O que é um objeto lícito? Primeira coisa que devemos fazer é uma distinção de natureza jurídica, pois é comum ouvirmos que objeto lícito é aquele previsto na lei, ou seja, é aquele objeto autorizado pelo sistema legal, o que não é uma verdade. Não é uma verdade, pois o professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, professor de Introdução ao Estudo do Direito da Universidade de São Paulo, Largo São Francisco, ele tem uma obra de introdução ao estudo, olha só, Introdução ao Estudo, que eu acho fantástica, em que ele distingue o que vem a ser licitude e legalidade. Há, no meio jurídico, uma confusão
que leva a crer que licitude e legalidade são sinônimos, quando na verdade há muita diferença. Veja que nós temos no nosso ordenamento jurídico um prestígio à teoria de Hans Kelsen. Ou seja, o Brasil ele tem uma ordem jurídica estampada de maneira kelsciana, já que nós temos uma hierarquia das normas, em que a Constituição representa o ápice do ordenamento jurídico. No meio, centro da ordem jurídica, nós temos as leis de maneira geral. E, na base, nós temos os atos administrativos, as resoluções, decretos, medidas provisórias e assim por diante. E por que o Brasil prestigiou a teoria de Kelsen? Pois a nossa Constituição Federal de 88 claramente prevê controle de constitucionalidade. E se eu tenho controle de constitucionalidade, é porque a lei e o ato devem favor à Constituição Federal. Eles não devem nunca afrontarem a ordem constitucional em vigor. Aliás, este controle, ele é tão complexo que ele é feito de duas maneiras. Nós temos o controle de constitucionalidade preventivo, que é feito no próprio Congresso, com um embrião chamado projeto de lei. Vejam que nós nem estamos falando de lei ainda, estamos falando de um aspecto embrionário do direito, chamado projeto. E lá já existe uma observância de adequação constitucional, que é feito pelas CCJs, Comissões de Constituição e Justiça, pelo sistema bicameral, ou seja, na Câmara e no Senado. Mas a Câmara e o Senado é composta por congressistas, que são seres humanos, logo são falhos. E por serem falhos, é possível, mesmo com esse controle preventivo, que entre em vigor uma lei inconstitucional. Como podemos notar todos os dias, leis em vigor absolutamente inconstitucionais. E por que eu chamo a atenção dos senhores para este fato? Por uma única razão, para distinguirmos o que vem a ser legalidade e licitude. Eu, como cidadão, se praticar um ato em consonância com a lei, o meu ato é legal. Se eu, como cidadão, praticar um ato que viole uma lei, o meu ato é ilegal. Ou seja, observar a lei significa observar a legalidade, o que vem a ser legal e ilegal. Por outro lado, se eu, cidadão, praticar um ato em consonância com a Constituição Federal, eu estou praticando um ato lícito. Se eu, cidadão, praticar um ato violando a Constituição Federal, eu estou praticando um ato ilícito. E aí eu passo a estudar a licitude. Ou seja, a licitude é verificar o comportamento social sob o âmago da Constituição Federal, porquanto que legalidade é observar o comportamento social sob o âmago das leis. E aí eu vou gerar uma confusão na cabeça dos doutores. Pois, em tese, vejam que é uma presunção iuris tantum, relativa. É uma presunção iuris tantum, relativa. Em tese, a lei não é constitucional, porque ela tem um controle preventivo. Ou seja, em tese, o ato legal também é o quê? Lícito. E o ato ilegal vem a ser ilícito. Só que, se eu tiver uma lei inconstitucional no sistema, eu posso afirmar que, se a lei é inconstitucional, quem viola a Constituição? A própria lei. Ou seja, se eu observar uma lei inconstitucional, eu estou praticando um ato lícito. Desculpa, legal. Se eu observar uma lei inconstitucional, eu estou praticando um ato legal, porém ilícito. Notem que você pode praticar um ato legal e ilícito. Como também você pode praticar um ato lícito, porém ilegal. E dentro desta nomenclatura jurídica, não hesite, doutor, não hesite. Se um dia você tiver que sopesar o prestígio à lei em detrimento da Constituição, não hesite, viole a lei. Tudo isso para te dizer que eu posso ter um contrato reconhecidamente
ilegal, porém lícito. E ele preenche o requisito de validade, pois o Código Civil, no artigo 104, fala que o objeto tem que ser lícito e não legal. Logo, é importante analisarmos os contratos sob o ponto de vista da Constituição Federal, pois contrato legal não significa dizer que o contrato é lícito. Você pode ir a uma causa, você pode ir a uma audiência e pontuar ao magistrado, sem medo. Não nego que o meu cliente violou a lei. Logo, ele praticou um ato ilegal. Mas, de igual maneira, não nego que este ato está calcado numa lei que, no meu entender, é inconstitucional. Desta vez, eu posso afirmar que o ato, em que pese ilegal, ele é lícito. Gente, esta ideia foi enaltecida, exacerbada pelo Superior Tribunal de Justiça no caso da lei seca. Vejam, a lei que obriga o teste de teor etílico, bafômetro. A lei obriga você a fazer o bafômetro. Só que a Constituição Federal diz que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Ou seja, se a autoridade policial, o professor Marcelino, que nos abrilhantou aqui com uma excelente palestra pela manhã, não é isso? Professor Marcelino, que também integra o corpo docente da nossa pós de Direito Contratual, o professor Vilaça, que também integra o corpo docente da nossa pós de Direito Contratual. Vejam, o professor Marcelino, que é major da Polícia Militar, sabe disso. A autoridade policial, ela pode te exigir o teste do bafômetro. E se você se recusar a fazer, inegavelmente o seu ato é ilegal, pois está violando a lei. Porém, ele é lícito, pois a Constituição diz que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Logo, senhor policial, eu não nego que o meu ato é ilegal. Aonde o senhor quer que eu assine? Mas também não nego que ele é lícito. Gente, isso aconteceu comigo, inclusive. Né? Eu sou professor de cursinho preparatório para o exame de ordem, e em um dos cursinhos que eu dava aula, ali na região da Zona Leste, que aliás é onde eu moro, né? Aliás, o maior título que o ser humano pode ter, não disseram aqui na mesa, né? Doutor César, doutor Humberto. Exatamente, o maior título, corintiano e maloqueiro. Sofredor não mais, pois ganhamos a Libertadores. Vejam, eu como corintiano, maloqueiro, sofredor, morador da Zona Leste, que como hot dog prensado naquelas barraquinhas da Praça Silvio Romero, né? Vocês conhecem lá ou não? Não é? O hot dog de lá é uma delícia, gente. Veja, o cara põe na chapa, ele sai moreninho. Mas não é porque a chapa dourou, e sim porque a chapa está suja. E a mulherada tomando Activa para melhorar o controle intestinal. Vá lá comer um hot dog que você vai ver que você vai ficar uma beleza. Vai ficar muito bem, né? A Danone que não me ouça, pois aquele dog é muito mais eficaz. Aliás, o dono da barraca garante que ele também devolve o seu dinheiro. Pois ele lava a salsicha na água que passa na rua. Veja, olha só. Olha só, gente. Voltando aqui ao aspecto da licitude e legalidade, então os alunos me convidaram, eu fui com eles no final da aula, última aula, professor, vamos tomar uma? Eu falei, vamos, né? Aliás, até aproveito o ensejo, porque professor Álvaro, um excelente músico. Professor Humberto, um excelente músico. Professor Fábio, um ótimo bebedor. Veja, podemos marcar, eles cantam e a gente bebe. E o professor César me acompanha, né? Talvez. O professor César é mais requintado, né? O professor César só toma vinho, uísque, né? Eu não sei nem o que é isso, né, gente? Porque os clientes não pagam honorário. Toma pioca, cachaça, né? Cerveja glacial, Skol, Crio. Olha só, prestem atenção. Prestem atenção. E aí nós fomos, eu e os alunos, nós fomos tomar uma, né? Como se fala lá na Zona Leste. Vamos tomar uma. Professor, você já tomou chopp de vinho? Não, experimenta. Professor, você já tomou chopirosca? Eu falei, não, experimenta. Professor, você já tomou cachaça com aveia? Eu falei, não, experimenta. E no experimenta, eu saí de lá, né? Chapado. Aliás,
Vocês viram que já faz um tempo, né? Mas a Sandy deu uma declaração meio polêmica numa revista aí de erótica. Deu ou não deu uma declaração polêmica? Vocês estão sabendo disso ou não? Sim ou não? E vocês viram que ela foi contratada pela Skin Cariol, já que estamos falando de bebida? Vocês ficaram sabendo ou não? Ela foi contratada pela Skin Cariol. Ela vai à televisão agora para falar, experimenta, experimenta. Essa foi sem graça, né? Eu reconheço. Desculpa, essa foi sem graça. Olha só, a prostituta do professor Vilaça foi melhor. Gente, e aí nós fomos. Eu saí, não saí bêbado, eu saí trêblablo de lá. E aí chegamos na Avenida Cantagalo, que é uma avenida bem conhecida lá do Tatuapé, na região da Zona Leste, um comando gigantesco. Tinha policial com calibre 12. Eu falei, nossa, aqui é guerra, operação de guerra. E me pararam. E era bem no auge da lei seca. E aí tinha uma fila, um monte de motoboy, um cheiro de pizza violento. Acho que os caras estavam trabalhando, entregando pizza, e estavam sendo parados na blitz. E aí pegaram o documento, olharam o meu carro, olharam tudo certinho. Só que assim, peso pesado não fica bêbado fácil, né? Então, o álcool aqui, de certa maneira, tem que ser um tonel dos grandes para poder derrubar. E aí eu estava bem, né? Bem mal. E aí os policiais falaram, olha, agora você pega a fila ali. Eu falei, mas para que é aquela fila? O senhor vai fazer o bafômetro. Aí eu fui muito respeitoso. Aliás, em momento nenhum eu disse que era advogado. Eu falei, olha, me desculpa, mas eu não vou fazer o bafômetro. Não porque eu tenha bebido. Aliás, eu bebi Coca-Cola, Fanta, mas é porque eu tenho que defender a ordem jurídica desse país. Eu não vou fazer porque eu bebi, não. Eu não vou fazer justamente porque eu acho um desprestígio à Constituição brasileira eu fazer o teste. Nós temos que guarnecê-la. Aí o policial falou assim, mas se você não fizer, você vai ser preso. Pois a lei manda fazer. Eu falei, concordo. Só que se o senhor me prender sobre um fundamento de lei, eu consigo me libertar sobre um fundamento constitucional. Ele falou assim, como assim? Aí eu falei, é o seguinte, se você me prender, o meu ato é ilegal. Sim ou não? Viola a lei ou não? Mas ele é lícito. Aí ele falou, eu não estou entendendo. Eu falei, então, você nem precisa entender. Se você me prender, o delegado tem a obrigação de entender, pois ele é bacharel em direito, sim ou não? E aí lá na delegacia, aí ele falou assim, mas o que você faz da vida? Porque até então eu fiquei discutindo, mas não falei. Aí eu falei, sou advogado, né? Mas assim, eu fui tão educado com ele, e eu ponderei de uma forma tão simples com o policial, que aí ele chamou o comandante da operação, e o comandante pegou e falou assim, poxa, esse gordinho parece que é meio invocadinho, né? Esse negócio de licitude e legalidade, aí parece que ele tem razão. E aí eles me falaram o seguinte, olha, entra no carro, vai embora. Entra no carro, vai embora. Aí eu falei, sério? Eles falaram, sério, vai embora. Mas cuidado, hein? Me deram a recomendação, que é importante. E eu fui embora, né? Só que quando eu entrei no carro para ir embora, eu pensei que tinha ambulância passando por perto. Porque começou, uou, uou, uou. O pessoal da fila, né? Uou, uou, uou. Por que ele vai embora e eu não? Por que ele está entrando no carro e eu não? Eu estou na fila. Aí eu falei, gente, calma. Para tudo tem uma solução. Tome aqui meu cartão. Veja, tudo isso, gente, para dizer para vocês, que o objeto lícito, vai muito além daquilo que está previsto na lei. Tranquilos? Então eu preciso do agente capaz, objeto lícito no sentido de licitude, não de legalidade. E, corrigindo o inciso 3º, né, ou melhor, corrigindo o final do dispositivo do artigo 104, não defeso em lei. Esquece o forma prevista. Não defeso em lei. Só que eu ouso te dizer que só isso não é suficiente para que o contrato tenha validade. Por isso que o judiciário revê contratos todos os dias. Afinal de contas, falar em pacta sunt servanda para você que atua no judiciário deve ser um grande contrassenso. Doutor Fábio, todos os dias os juízes revisam contrato no judiciário. Como que tem pacta? Pois é, doutores, tem pacta. E o juiz, eu vou mostrar a vocês ainda hoje, em alguns minutos, ele não revisa contrato. Porque se fosse contrato de verdade, ele não tocaria. O Código Civil atual, de 2002, que tem como mentores pessoas excepcionais,
Pessoas regadas a muito conhecimento jurídico, como vimos há pouco, o professor Álvaro Vilaça, o saudoso professor Miguel Reale. Pessoas muito inteligentes, elas desafiam, elas subestimam a inteligência humana. Quem aqui tem videogame ou computador sabe o que eu estou dizendo. O cara que cria o software, ou que cria o game, em regra ele põe um superpoder, ele põe uma tela secreta, ele põe um comando que ele não fala. Somente os mais inteligentes e os mais hábeis operadores do game ou do sistema é que descobrirão um dia aquele superpoder, pois ele subestima a capacidade humana, dizendo, deixa eu ver até onde o ser humano pode chegar. E fizeram isso no Código Civil. Ou seja, alguns autores do Código Civil colocaram, alguns artigos que não revelaram explicitamente se tratar de contratos, deixando a nossa inteligência subestimada, para ver até onde o ser humano pode chegar. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte, o Código Civil, ele tem artigos esparsos que tratam dos contratos, que não estão propriamente vinculados lá no 104, e que são esses artigos que dão toda a diferença para o direito privado, especialmente para o direito contratual. Esses artigos são chamados hoje de vetores de interpretação do direito privado. Vetores de interpretação do direito privado. E eu vou além. Esses artigos, vetores de interpretação do direito privado, eles servem como paradigmas. Eu costumo dizer que são artigos antidepressivos. Eu costumo dizer que se você um dia estiver chorando no seu escritório, ou triste, porque não acha uma solução ao caso do seu cliente, que você... Eles estão controlando, vocês estão notando, né? O sistema de som, vocês notaram ou não? Mas se der dor de cabeça em vocês, eu tenho bastante Neosaldina aqui também, né? Esses artigos, eles preceituam, de maneira geral, como vetores de interpretação do direito, antidepressivos, mecanismos jurídicos que você deve ler num momento de crise. Quando você estiver no seu escritório e não achar uma solução para o caso, leia estes artigos que eu vou falar agora, que certamente eles vão te dar uma luz muito mais intensa que essa que quase cegou o professor Vilaça e que está fazendo com que eu grite mais, porque o que não entra pelo olho sai pela boca e isso faz com que a gente grite. Mas é brincadeira, a luz está adequada, estou brincando. Gente, olha só, vetores de interpretação, artigos antidepressivos. Mais um, eu falei do 104 para você, artigo 112 do Código Civil. Olha como é maravilhoso esse artigo. O que diz o artigo 112? Nas declarações de vontade se atenderá mais ao sentido nela consubstanciado do que aquilo literalmente previsto na linguagem. Ou seja, olha que maravilhoso esse artigo. Mais vale o que eu penso do que o que está escrito. Na declaração de vontade, se atenderá mais à declaração de vontade do que ao sentido literal da linguagem. Se eu assinei A, pensando que era B, e provar, vale B, ainda que esteja escrito A. Olhem que impressionante a precisão, deste artigo 112. Nós temos ainda o artigo 113. O artigo 113 fala o seguinte, também de suma importância. Nos negócios jurídicos, se atenderá, olha só, nos negócios jurídicos, se atenderá a boa-fé, nos negócios jurídicos, se atenderá a boa-fé os costumes do lugar da sua celebração. Nos negócios jurídicos, se atenderá os preceitos de boa-fé e costume do lugar da sua celebração. Gente, qual é a diferença de direito subjetivo para direito objetivo? Nossa, professor Fábio, complicado. Aliás, eu odeio essas duas nomenclaturas. Afinal de contas, desde o primeiro ano da faculdade, elas me perseguem. Tudo é objetivo, tudo é subjetivo. Vou te dar alguns exemplos. Ação, lá em processo civil. Direito objetivo ou subjetivo? Responsabilidade civil. Objetiva ou subjetiva? Pressuposto recursal, doutor César. Objetivo, subjetivo. Enfim, direito funerário. Objetivo,
subjetivo. Tudo tem objetivo e subjetivo. E eu vou te dar uma dica que vale para tudo, inclusive para o direito funerário. Só, toda vez no direito que você ouvir falar que algo é objetivo, o direito quer que você interprete, analise o objeto. O direito é tão fácil de se estudar que ele chega a ser cagueta. O problema é que enfiam na nossa cabeça que direito é difícil, mas não é. Vejam, objeto. Toda vez no direito que você ouvir falar que algo é subjetivo, sujeito. Prestem atenção na terminologia jurídica do artigo 113. Nos negócios jurídicos se observará a boa-fé e os costumes do lugar da sua celebração. Pergunta, eu estou me preocupando com os sujeitos que contratam ou aonde eles contratam? Logo, esta é a famosa boa-fé objetiva, pois se refere a circunstância objetiva, a lugar. Lugar não é gente, é objeto. Olha só, é a nova nomenclatura do direito, boa-fé objetiva, porque até então a subjetiva, o professor Clóvis Bevilacqua já falava dela em 1916. Aí o Código Reale de 2002 vem e traz o preceito de boa-fé objetiva. Ou seja, para o contrato ser bom, eu preciso ir além da vontade das partes. Eu preciso observar a boa-fé da onde ele está sendo celebrado, inclusive. Pois os costumes e aquilo que se tem como boa-fé em Itapipoca, por exemplo, é diferente de São Paulo, que é uma grande metrópole, a terceira maior cidade do mundo. Eu não posso interpretar um contrato de Itapipoca da mesma forma que em São Paulo. Lá ele pode ser justo, aqui injusto. Então o contrato ele tem que observar, além da vontade das partes, a boa-fé do lugar em que ele é feito. Ou seja, a boa-fé objetiva. Só que não basta isso. Nós temos ainda, além do artigo 113, o artigo 422 do Código Civil. Olha como são artigos esparsos. 422. O que diz o artigo 422? Nos negócios jurídicos se atenderá à boa-fé, os costumes dos contratantes. Olha que interessante. Eu fiz questão de linkar o 422 com o 113. Boa-fé, o 113 fala em boa-fé e costumes do lugar, objetiva. Boa-fé objetiva. O 422 fala a boa-fé e os usos dos contratantes. Logo, agora o código está preocupado com o lugar ou com o sujeito? Boa-fé é o quê, portanto? Subjetiva, gente. Olha só, então no contrato eu preciso, recapitulando, do artigo 104, eu preciso do 104, eu preciso do 112, eu preciso do 113, eu preciso do 422 e eu também preciso do 421. O que diz o artigo 421 do Código Civil? Ele diz que o contrato será exercido em razão e nos limites da função social. Ou seja, este artigo traz a ordem constitucional ao novo sistema, pois a Constituição fala em função social. E o Código, como é a posteriori de 2002, entrou em vigor em janeiro de 2003, ele vem e consagra também a função social dentro do contrato. Doutores, prestem atenção no seguinte. Por que eu falei que a pacta sunt servanda é absoluta? Eu vou, doutor César, você me permite? Eu vou utilizar o doutor César, que é meu grande amigo, amigo pessoal, está me devendo já uns 3 filés à parmegiana, né? E eu cobro. Com certeza serão pagos. Publicamente. Com certeza serão pagos. Ah lá, serão pagos. Veja. Gente, o doutor César não é mais doutor César. Agora, vê lá o que você vai falar, porque ele sabe que eu sou piadista. O doutor César agora virou Bill Gates. Olha aí, gostou? Vejam. Bill Gates. Bill Gates
é um dos maiores empresários da história da humanidade. Bill Gates é um empresário destemido. Bill Gates é um empresário aguerrido. Bill Gates tem como filosofia empresarial conquistar o mundo com a Microsoft. Bill Gates, se puder atingir a estratosfera terrestre, ele não hesitará em fazê-lo. Aliás, se Bill Gates puder fincar uma bandeira da Microsoft ao lado da bandeira americana na Lua, para dizer que a Microsoft chegou à Lua, assim ele fará, pois Bill Gates é um cara aguerrido, com punho forte e que está sujeito a assumir riscos, não loucuras, para fazer com que sua empresa cresça e prospere. E Bill Gates descobre que o Brasil pertence a um grupo econômico próspero. Bill Gates percebe que o Brasil faz parte do BRICS. Vejam, e BRICS começa com B, de Brasil, e não é por um acaso. Vejam como acreditam no Brasil. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Quem vem primeiro? Brasil. Vejam que os países mais prósperos do mundo têm o B de Brasil em primeiro lugar. E o Bill Gates quer instalar a Microsoft no Brasil. Afinal de contas, o Brasil é um mercado promissor. O Brasil tende a, daqui 10 anos, superar o Reino Unido, tende a superar a Itália, a Espanha em termos de desenvolvimento econômico. Vejam, o Brasil é a bola da vez. E Bill Gates consulta o seu corpo jurídico acerca do Brasil, que ele não conhece, mas que já ouviu falar que é um país em desenvolvimento. E um país em bom desenvolvimento. E o corpo jurídico de Bill Gates diz o seguinte: Bill Gates, lá no Brasil, se você for, você terá que despejar bilhões de dólares da sua empresa lá. Você vai ter que instalar uma filial, você vai ter que contratar funcionários, você vai ter arrecadação tributária, você vai ter que fazer negócios, você vai ter que licitar com a administração, o seu Windows, o seu pacote Office. Veja, Bill Gates, você vai fazer muitos contratos no Brasil. E aí Bill Gates pergunta para o seu corpo jurídico: ótimo, agora no Brasil é igual na Austrália, que se cumpre contrato? Aí o advogado vai falar: aí você me pegou, Bill Gates. Veja, o Brasil é igual ao Canadá? No Brasil é igual na Europa? Veja, o Brasil é igual ao resto do mundo? A Argentina, nossa vizinha, né? O Brasil é igual ao resto do mundo, em que contrato é cumprido? Não, Bill Gates, no Brasil não é bem assim. Mas por quê? Poxa, sempre vocês me falaram que existe um brocardo romano muito antigo, doutor Ávila. Pacta sunt servanda. No Brasil não tem? Não, Bill Gates. Lá a pacta é relativa. Lá é relativa. Pode ser que você ponha uma grana em contratos e eles não sejam cumpridos. Ah, mas eu fico tranquilo então, pois eu vou para o judiciário se não cumprirem. Lá tem judiciário no Brasil, não tem? Tem. No Brasil tem judiciário. Que legal. Então, se eu obtiver uma sentença e ela transitar em julgado, enfim o meu contrato vai ser cumprido? Não, Bill Gates. Não. Por quê? Porque lá tem relativização da coisa julgada, Bill Gates. Vejam, você acha que o cara é louco? Você acha que ele rasga dinheiro, nota de 100? Vejam como nós não sabemos vender o nosso peixe para o direito internacional. Vejam como nós, brasileiros, não valorizamos o que nós temos de melhor, que é a nossa legislação. Quando você abre a boca para falar que pacta sunt servanda é relativa, você está dizendo que tem insegurança jurídica no seu país. Ou seja, que contrato aqui pode ser que se cumpra, pode ser que não se cumpra. E isso é temerário. Veja que isso extrapola os limites, transcende o próprio direito, atinge o seu filho e o seu neto. Pois se o Bill Gates não vier para o Brasil deixa de ter uma grande empresa instalada. O Estado deixa de arrecadar tributo. Bill Gates geraria emprego para o seu filho e para o seu neto. Eles podem ser promissores desempregados, pois Bill Gates se recusa a ir para um país que não se cumpre contrato. Notem que falar que a pacta é relativa é afrontar a ordem jurídica brasileira. Portanto, se Bill Gates consultar o Fábio Cáceres, este jovem advogado que vos fala, eu direi a ele: Bill Gates, fique tranquilo, pois no Brasil o contrato é cumprido como em qualquer lugar no mundo.
Só que cuidado, Bill Gates, pois como em qualquer lugar no mundo, o Brasil só cumpre contrato bom. Contrato ruim é tranqueira, é lixo. E tudo que é lixo você descarta. Aliás, o seu corpo descarta lixo. Necessidades fisiológicas. Ninguém gosta de lixo. E o Brasil e o mundo não querem contratos calcados em lixo. Agora, Bill Gates, se você fizer um contrato que tenha agente capaz, que tenha um objeto lícito, que não seja defeso em lei, que tenha a declaração de vontade respeitada do artigo 112, que tenha boa-fé do lugar em que você contrata, Bill Gates, do artigo 113, que você e o seu contratante estejam de boa-fé também entre vocês bilateralmente, conforme diz o artigo 422, e que tenha uma função social, que inegavelmente tem, olha só, desenvolvimento econômico. Bill Gates, o seu contrato é bom. Aliás, ouso dizer, ele não é bom. O seu contrato, Bill Gates, é excelente. E o contrato excelente tem pacta sunt servanda. Agora, por que o judiciário revê contrato? Porque falta boa-fé objetiva, falta boa-fé subjetiva, declaração de contrato de vontade viciada. Meu amigo, isso não é contrato, isso é lixo. Porque se esse contrato fosse um contrato de verdade, com um bom advogado assessorando, um advogado que faça um contrato adequado, juiz nenhum colocaria a mão nele. Juiz nenhum. E aí você vai me dizer, Cáceres, como fazer esse contrato? Como desenvolvê-lo? Estudando, estudando. Lança o convite. Vá fazer a pós conosco lá no Legale, que começaremos agora em setembro. Você vai ver como você vai fazer esse contrato. Lá você vai aprender, comigo, com o professor Vilaça, com o professor Marcelino, como o seu contrato vai se tornar intocável. Agora, do mesmo jeito que você faz o contrato se tornar intocável, você consegue extinguir um contrato se ele não observar esses 5 artigos. Mas veja que você não vai dizer que há relativização da pacta. Você vai dizer que não há pacta. É diferente de relativizar pacta. Não há pacta, pois não há os preceitos fundamentais de vetores do direito privado. Uma coisa é eu não ter pacta, porque o contrato é lixo. A outra coisa é eu falar em relativização de pacta. Meu amigo, contrato bom é contrato cumprido. E contrato cumprido tem pacta. Agora, se o judiciário fez a revisão, é porque o contrato carecia de um desses vetores que eu passei para vocês. E se ele carecia, ele é contrato ruim. Então não é pacta relativizado porcaria nenhuma. Isso daí é contrato sem pacta. É contrato sem pacta. E eu ouso até dizer, concordando com o professor Vilaça, a teoria da imprevisão, que ela não existe, é verdade. Pois se no contrato eu tenho boa-fé dos contratantes, segundo o artigo 421, você não precisa nem ir para o judiciário rever, pois quem está de boa-fé se propõe, mediante uma onerosidade excessiva, a voluntariamente readequar o contrato. Veja que ele continua com pacta. Ele continua com pacta. Ah, mas a parte se recusa a unilateralmente rever o contrato. Então ela não está com boa-fé subjetiva. Se ela não está com boa-fé subjetiva, ela violou o artigo 421. Ou melhor, o 422. Se ela violou o artigo 422, esse contrato já não tem pacta. Não é que eu estou relativizando. Vejam só o que eu tenho a dizer a vocês. Não sei se os convenci, mas eu acho que é uma tese que deve ser, né? Quem diz isso? Eu. Mas eu acho que é uma tese, e eu escrevo isso no meu livro. Eu vou lançar um livro, Direito Contratual, e eu escrevo isso, ousando mesmo, discordando da grande maioria, inovando no direito, inovando com o latim, olha só, de que a pacta sunt servanda existe e há de ser cumprida. Muito obrigado, doutores! Doutor Sérgio.